Mas por quê, Eduardo? Mas é incrível, assim. Nossa, quantas vezes eu já não fui hipócrita? E quantas vezes eu ainda não sou hipócrita, eu ainda sou hipócrita? É uma... Imagina eu que sou um cara, você e mais outros da nossa turma, vamos dizer assim, buscadores, tudo, a gente sabe dessa dificuldade. E o bacana é quando você assume que você é hipócrita, pô. Esse que é o lance do negócio, né? Não, eu não sou hipócrita, isso aí não existe comigo, assim, porque eu... não, pô, meu, né? Isso aí é uma falsidade do mundo, isso aqui. Agora, nós que temos consciência disso, a gente sabe quando a gente comete alguma hipocrisia, caramba, por que que a gente faz isso? Por que que a gente faz isso apesar da gente saber que a gente não deve fazer? O que que é um teatro? Como é que você vê? Se você quiser fazer, se a biomedicina, se a medicina, se existe alguma inteligência dentro de células tudo, que se comporta dessa forma, você pode usar como analogia aqui. Mas Sim, olha, a gente tem, se for falar em analogia, a gente pode usar várias. E vamos? existem várias camadas de interpretação, né? Por exemplo, assim, nas escolas iniciáticas, sempre se falou nas chaves da sabedoria, que é a biologia, a história, a linguística, né? Todos esses recursos, né, do conhecimento humano servem para a gente estar investigando a natureza exata dos fatos, né? Para a gente não se enganar. Existem vários tipos de auto-engano: psicológico, fisiológico, intelectual, Olha aí. consciente, inconsciente. Mas você veja que quando o ser humano saiu da barbárie, vamos dizer assim, para constituir uma civilização, todos os guias da humanidade trouxeram uma série de normas, de códigos, Isso, né? Por exemplo, isso, lá na Índia pré-histórica, no começo da raça atual, a raça ariana, na antiga Aryavarta, que é não a Índia atual, a Índia pré-histórica, tá. tem a tradição das leis do Manu, né? Que ele Isso, trouxe as leis do Manu para dirigir aquele povo. O Manu é um guia do povo, né? Depois nós temos os mandamentos de Moisés, nós temos os códigos de Hammurabi, que é o mais isso. antigo código penal, né? Que dizia lá, se um homem bater em outro e quebrar um dente dele, vai ter que pagar 200 talentos de prata. Bem lembrado. Você Bem já lembrado. pensa duas vezes antes de bater em alguém, mesmo que ele seja mais fraco que você. Veja a Sim. importância dos códigos, das leis, tentando tutoriar o comportamento humano, né, através da cultura. Mas você veja também exemplos como esse que você citou aí, históricos, num caso, por exemplo, de um personagem bíblico do Antigo Testamento, que é o rei Davi. Pô, o rei Sim. Davi, autor dos Salmos, é o cara, né? O rei O Davi é cara. o cara. E, no entanto, ele se engraçou lá com a mulher de um general dele e não teve dúvida, mandou o general subordinado dele para uma guerra, para uma missão lá, que ele não tinha condição de sair vivo de lá. Quer dizer, Pronto. praticamente ele assassinou o cara para ficar com a mulher dele. E Isso aí. aquilo fez muito mal para ele, e ele teve que se confessar diante de Deus aquele mal feito dele, para livrar, para ter paz de espírito. Então, Ah, como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque ele confessou o erro dele, através dos cantos que ele fazia, pedindo perdão por aquele feito que ele tinha feito e reconhecendo o erro em si. Então, eu vejo que o mais importante não é essa preocupação de não somente não errar. É lógico que a gente precisa não errar. Sobretudo os mesmos erros. A gente erra, aprende e futuramente a gente vai cometer outros erros, mas não necessariamente o mesmo, porque sim. aí não é justo também, né? Então, não tem problema o ser humano errar, porque ele ainda é um ser em formação. Ele está sujeito a erros. A própria divindade está sujeita a erros. Ela planeja alguma coisa de um jeito, mas as circunstâncias mudam o jogo e as coisas saem de outra forma. Então, como a gente ainda não chegou ao fim da nossa evolução, é óbvio que a gente vai errar.
Agora, o que é importante com isso? Aprender com o erro. É a grande lição do Dalai Lama. Ele fala assim, esse atual, né? O Sim. Dalai Lama tem uma frase dele que eu acho o máximo. Ele diz, quando você perder, não perca a lição. Você perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas aprende pelo menos a lição, o mecanismo que fez você cair em auto-engano, para você não errar uma segunda vez, evoluir, né, um pouquinho. Então, eu vejo que o mais importante é o ser humano, quando errar, reconhecer o próprio erro. E isso é o mais difícil. Por quê? Por quê, Eduardo? Estou te fazendo perguntas difíceis de responder, mas eu Não, quero saber a não sua é, opinião. Por quê? Por quê? é um processo. A gente pode abordar esse porquê de pelo menos duas maneiras distintas. De uma maneira, vamos dizer assim, científica, biológica, Vamos lá, e de ótimo. uma maneira espiritual iniciática. Quero as duas. Vamos lá. Então, vamos começar pela biológica, que está Ótimo. mais perto da gente. O processo de evolução, ele se dá basicamente pela reprodução genética. Isso. Os genes é o código de informações que vai passando de um indivíduo para o outro as informações mais importantes para ele ter chance de sobreviver. Então, o que o código genético que todo ser vivo tem serve para quê? Para que ele continue, através de um filho, de uma da procriação, continue sobrevivendo e existindo. E um fenômeno muito interessante que descobriram nesse processo genético, pelo menos dos animais superiores, né, de sangue quente e de reprodução sexuada, como o ser humano, é que o gene ele tem um comportamento dúbio. Quando se trata de um gene em relação a outro gene, ele age de maneira colaborativa, se organizando dentro daquela cadeia, né, aquela espiral dos cromossomos, de uma maneira colaborativa. Ele reconhece os genes que está do lado dele e colabora. Ó, seu lugar é aqui, o meu aqui. Ele age de uma maneira amistosa e sociável. Olha Agora, como a gente é feito de dois tipos de combinação de dois materiais genéticos, que é um do papai e um da mamãe, que se uniram para fazer a gente, existem genes que eles procuram ocupar o mesmo lugar, porque eles são muito parecidos. Eles são chamados de alelos. Os genes alelos são os que carregam o mesmo tipo de informação, mas de fontes diferentes e com pequenas alterações. Tá. Então, quando esses dois genes que são muito parecidos se encontram, eles não colaboram um com o outro, eles brigam um com o outro. E vai vencer o mais forte, o mais esperto. É por isso que às vezes... O que representa isso no final, esses dois genes? A vitória de um, o que representa? A vitória representa que o gene egoísta, tem até um autor que escreveu um best-seller muito famoso que chama O Gene Egoísta. Olha só. O gene egoísta, ele mudou a visão da biologia através dessas pesquisas dele. E, na verdade, não eram dele, o Richard, esqueci o nome dele, mas ele fez um inventário de tudo que já tinha sido estudado, desde Darwin e tal, e fez uma atualização. E a partir dali vem sendo feitas cada vez mais meta-análises para até a gente chegar ao ponto da ciência biológica de hoje. Então, por que isso acontece? Existe um fenômeno muito interessante na biologia, que é o seguinte, um indivíduo, ele compete entre ele de uma maneira egoísta. Então, a nível de indivíduos, tanto do gene como de dois seres humanos da mesma espécie, a tendência é competir para ver quem toma o lugar de quem. Então, geralmente, o mais forte, o mais saudável, o mais inteligente e o mais egoísta, ele vai ter vantagem e vai dominar.
é o Ó, gene dominante. pode ser uma causa. Olha só que interessante, rapaz. Olha. É muito interessante. Então, por que, por exemplo, na minha família, ninguém tem olho claro? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem os meus avós. E eu nasci de olho claro. Por quê? Porque o gene do meu bisavô paterno tinha esse gene, que ele ficou recessivo 4 gerações até Olha ele só. poder chegar em mim e encaixar no meu sistema que faz olho e Quer falar, dizer, não, esse olho vai ser assim. ele buscou o objetivo dele, digamos assim. Que Você veja como é interessante. que a gente tem traços que a gente não sabe que tem dos nossos antepassados, que vem pela nossa linhagem familiar. Por isso que é muito importante, até do ponto de vista espiritual, a gente respeitar os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, porque a gente chegou aqui hoje através deles, Não tenha das dúvida. lutas deles. Claro. Inconteste isso. Isso é inconteste. E o gene dele está aqui no nosso corpo, circulando na nossa vitalidade, Que a nos gente dando chama de memória celular também, né? Memória celular. memória, exatamente. A memória celular. Então, essa memória está no núcleo da célula. E quando unem 2 células de 2 entes distintos, cada um com seu sistema familiar, aquilo se combina, e é uma combinação tão interessante, hoje em dia, com os recursos de microscopia eletrônica, e isso pode ser visto. Então, a maneira como uma célula se combina com a outra, do pai e da mãe, é uma coisa tão espetacular e tão única, que mesmo assim, por que os irmãos não são todos iguais? São cada um com as suas características. Porque a combinação, embora sejam das mesmas papai e mamãe, elas se arranjam de uma maneira diferente, a cada vez que um ser humano é gerado. Então, isso é um princípio biológico, está na nossa biologia. Só que, do ponto de vista cultural, a coisa não funciona exatamente assim. Por exemplo, uma mudança, uma mutação genética é uma coisa muito difícil de acontecer. Leva milhares de gerações. Então, é um processo muito lento ao longo do tempo para que tenha uma mudança genética que vá trazer um benefício para uma espécie. Por exemplo, lá na Itália, descobriram uma ilha lá que ficou isolada, e o pessoal que mora nessa ilha teve muito acasalamento lá entre eles e tal, e todos eles desenvolveram, pela dieta deles, uma resistência a não produzir colesterol HDL, aquele Cadê? colesterol chamado ruim. Não importa o que eles comam, eles não produzem colesterol ruim. Porque foi uma mudança. Depois os cientistas foram lá e descobriram essa mutação genética. Mas isso, é ao longo de muitas gerações. Agora, desde que o ser humano inventou a cultura, no período neolítico, a Revolução Neolítica, que ele parou de ser um nômade caçador para desenvolver agricultura e ficar no mesmo lugar, ele desenvolveu um sistema de transmitir características através da cultura. Então, já não é mais o gene, é o meme. O meme é o equivalente cultural do gene na biologia. Igual a gente falou Olha do só. Gerson lá. Quanto tempo faz isso? Foi na década de 60, 70, e até hoje a gente lembra do Gerson lá falando o importante é ter vantagem. O meme impacta a cultura de uma maneira muito significativa. Então, do ponto de vista cultural, a gente pode, através de ensinar uma pessoa um ofício, olha, você vai fazer uma flecha, é assim que faz. Você não precisa inventar a roda. Alguém te ensina através da escola, através do teatro, através do templo. Porque no templo o que se faz? Culto religioso. Na agricultura, o que se faz? Você faz agricultura, você faz apicultura, né? Você cria abelhas. Essa coisa da cultura é cuidar, é criar, é produzir. É disso que vem a palavra cultura. E no teatro é onde você sintetiza todas as artes
e principalmente através da voz humana, da oratória, você vai passar um meme, informações para outras pessoas. Perfeito. Né? Quanto Perfeito. que a gente aprende através da televisão, do cinema, do teatro, das artes? É assim, é mais fácil a gente aprender alguma coisa através da arte do que tendo que escutar uma aula chata. Não tenho dúvida. Concordo. Então, do ponto de vista biológico, acontece isso. Mas a cultura, a evolução cultural é muito mais rápida. Ela não é igual à genética. A genética é como se fosse um calendário. E a cultura é uma evolução de ponteiros de segundos, rodando rapidinho. E há pouco tempo atrás a gente estava andando do rabo, na mula, né? no cavalo. Verdade. É. E agora é avião, é supersônico, é nave espacial. Quer dizer, a técnica vai passando de um indivíduo para outro e vai sendo aperfeiçoada. E isso numa progressão geométrica muito rápida.